boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Eu sou Marika e eu estou aqui no Portal das Artes, no nosso estúdio, e vamos começar mais um podcast. E desta vez tenho aqui uma convidada muito especial, que eu já passo a apresentar. Eu tenho aqui comigo a Carmen Mitroy. Obrigada, Carmen. Carmen, eu quero em primeiro lugar, eu quero te apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo a partir do meu sentir, ok? Para as pessoas saberem quem está aqui. E quero dizer, Carmen, que tu para mim ao longo destes anos tem sido muita coisa, e então é para mim uma honra, eu sinto muito honrada pela tua presença aqui, e sei que nos conhecemos há muitos anos atrás, na Ilha do Porto Santo, não é? No Talassoterapia, que na altura tu estavas aí a trabalhar como uma terapeuta e fui lá receber uma massagem. Acho que esse foi o nosso primeiro encontro desta encarnação. E depois as nossas vidas têm cruzado de uma forma tão bonita ao longo destes muitos anos. Portanto, há muitos anos atrás, aqui na Ilha da Madeira, eu comecei a fazer aulas de yoga contigo. Depois, entretanto, eu saí, voltei, fiz outras coisas e também fiz várias terapias contigo, algumas dessas muito marcantes para mim, como tu sabes, marcaram muito. E depois, recentemente, também formei-me como professora de yoga contigo. Então, queria dizer que, ao longo destes anos, tu tens sido para mim uma grande amiga, uma grande conselheira, mas, Carmen, sobretudo, um dos meus mestres espirituais. Portanto, eu tenho essa reverência para contigo, porque tens essa qualidade de mestra para mim, e por isso que é muito bonito eu começar a fazer este primeiro podcast com o primeiro convidado, e eu ter esta honra para te entrevistar. Então queria mesmo dizer isso para ti, que tens sido uma pessoa muito, muito importante para mim, na minha vida e também na vida das minhas 3 filhotas, porque elas também fizeram um curso de yoga contigo, e realmente é incrível, não é? Incrível todos estes caminhos, não é? Os nossos caminhos têm cruzado. Então vamos conversar esta partilha. Eu não sei para onde esta conversa vai nos levar, mas eu talvez gostaria de começar por uma parte mais terrena, de saber um pouco sobre a tua vida, Carmen, conhecer uma Carmen que eu ainda não conheço, e também aquelas pessoas que estão contigo ainda não talvez sabem, não é? Um pouco sobre a tua vida. De onde é que tu vens, Carmen? Onde é que tu nasceste? Como que tu cresceste? Como é que esse lugar te moldou? Quem é que te tornou? E também depois saber um pouco como que vieste parar aqui na Ilha da Madeira. Bom, muito obrigada pelo convite. É mesmo uma honra também, Marika. Pronto, fiquei muito emocionada pela esta introdução. Não é, é lindo e no mesmo tempo difícil quando alguém te diz que és um dos mestres dele. Vai coroar uma tendência, algo que nós fizemos, que nós encontramos há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui. Também foste sempre uma inspiração para mim, uma linda mulher que levou a vida com ela própria e viveu a vida procurando descer nos seus próprios pés e cresceu as filhas de uma maneira tão maravilhosa. São um encontro todas as 3. Portanto, não sei quem é mestre de quem aqui, mas para responder à tua resposta, para responder à tua pergunta, nasci na Roménia em 66. Nasci numa linda família. Os meus pais foram e continuam a ser muito curiosos de viver a vida. Nunca fiquei numa escola mais de 3 anos. Sempre mudamos de um lugar para um outro e de um lugar para um outro. A minha mãe sempre me incentivou de ler
Estava sempre esquecida, estava sempre atrasada, sempre desde que me conheço, estava atrasada na escola em todo lugar. E sempre sonhadora, portanto, compunha poemas desde que me conheço. Lembro-me uma vez estava deitada na relva, acho que tinha 5 anos, é uma das minhas memórias muito claras, e agarrei forte a relva para não cair no céu. Portanto, foi este tipo de criança que nunca tinha o mesmo crayon para escrever, porque sempre eram perdidos. Portanto, eu acho que por isto foi um problema. O meu pai sempre me dizia, estás sempre a pensar na imortalidade da alma. O pai não sabia o que dizia, e eu também não sabia o que ele dizia na altura, mas entretanto achei que sim, provavelmente eu tinha esta tendência para estar introspecta. Então, sim, nasci na Roménia, estudei lá. Foi uma das melhores alunas de matemática física, portanto, adorava estudar matemática, adorava estudar literatura. Portanto, eu tive esta benção de um cérebro com 2 hemisférios ativos. Estudei artes no Liceu da Arte, estudei pintura, entrei numa classe de pintura naquela altura. Depois, os meus pais tiveram que mudar daquela cidade, que era uma cidade muito cultural, e vivíamos num país comunista, uma ditadura, não tínhamos muita liberdade, mas porque cresci muito alta, pronto, eu tinha 1,83 m quando tinha 13 anos. Então, os meus pais, e porque não me adaptava na nova cidade, os meus pais decidiram de deixar-me ir fazer desporto. Portanto, aqui a minha matemática ficou só sempre a carregá-la comigo nas ações esportistas. Fez remo de alta performance, foi na equipa olímpica da Roménia. A minha adolescência foi sempre remar no lago, escrever poemas enquanto remava. Então era uma mistura deste género. Sim, consegui alguns títulos de campeã nacional com remo, foi muito bom para mim. Na altura não sabia, pronto, foi bom porque tínhamos a liberdade de sair desse país, portanto ia nas competições, se eu podia viajar. Na minha idade, 15, 16, 17 anos, para um adolescente na Roménia era impensável viajar e voar de avião, e portanto para mim isto foi muito bom. Depois tive que fazer um curso. Pronto, acabei, fiquei treinadora de remo, entretanto casei, cheguei a ter um filho aos 23 anos e... Isso ainda lá na Roménia? Estava na Roménia, sim. Ainda estava na Roménia. E então era muito complicado ir das competições e crescer o meu filho. A minha mãe estava sempre a dizer que não fez um curso superior, então foi fazer estomatologia. Então fez estomatologia com o filho e com... Que curso é esse? Um curso de dentista. Foi o meu primeiro curso. Acabei o dentista, não consegui professar porque não suportava estar com a cara na boca das pessoas, mesmo é a única vez quando eu tive... E então desisti da prática, não pratiquei. Entretanto, divorciei-me do pai do meu filho e abri um consultório de terapias, mas esqueci-me de dizer de um momento muito, muito importante. Quando o meu filho tinha 1 ano, comecei a praticar yoga. E aí é que a minha vida mudou completamente. Ok. Tudo que aprendi no yoga tornou-se a ser uma coisa principal, não porque estava lá há muito tempo, mas porque tudo que aprendia lá aplicava no meu dia a dia. Isto ajudou-me imenso. E depois, pronto, conheci o meu atual marido. Entretanto, lá na Roménia eu tinha um consultório de terapias naturais e chegou de alguma maneira uma menina, uma amiga minha ligou-me num dia, não sei se lhe contei esta história de como eu cheguei em Portugal. Acho que não me recordo. Bom, então tinha uma amiga que trabalhava num hotel famoso na Roménia, eu vivia ao pé do mar,
E esta menina liga-me uma tarde e diz: Carmen, estás interessada? Olha, se queres, não gostarias de ir em Portugal? Nós ainda não éramos na Comunidade Europeia, a Romênia era um país bastante fechado, com uma má fama, pronto. Embora dos romenos são pessoas maravilhosas, mas os que saíram fora do país fizeram muitas asneiras. Então, éramos assim um pouco timorados. Eu disse, não estou interessada, estou muito feliz com a minha vida aqui. Mal conhecia o meu futuro marido, estávamos a vida era bonita, era boa. O meu consultório era excelente, estava bem. E segundo dia, depois dela me dizer, ela me disse, olha, de qualquer modo, se queres ir, amanhã, ao meio-dia, há uma entrevista num hotel de Vitória, então podes ir lá se quiseres. E eu quase me esqueci disto, estava lá, segundo dia estava a resolver numa zona tipo loja do cidadão, resolver alguns assuntos na cidade, no centro da cidade, e estava à espera, a voltar para casa, e estava à espera em frente ao semáforo vermelho, e estava à espera para atravessar a rua. E olho no relógio e digo, são meio-dia. Pá, se fosse agora, se queria ir em Portugal, estava agora numa entrevista, estava à espera para entrar numa entrevista. E depois fiquei gelada, porque a entrevista era mesmo atrás de mim. Eu só virei, subi 3 degraus e entrei no hotel. Portanto, foi um momento muito... Uau! Não sei, aqueles momentos do universo, de qual falaste no início, que nós encontramos, então isto foi um deles. Cheguei lá na entrevista, o entrevistador adorou-nos, diz-nos que é para uma talação no Porto Santo. Eu nem sequer sabia onde que Porto Santo existe no mapa. Tinha a mesma experiência. A Madeira, não sabia nada disto. E foi assim que começou. Depois cheguei em casa, olhei no mapa, vi onde que está, adorei o nome, Porto Santo. E depois foi uma loucura com os vistos. Eu não quis sair do país sem visto, porque eram aquelas histórias todas. E lá conseguiram um visto de trabalho. Cheguei aqui no Porto Santo, fiquei apaixonada pela ilha do Porto Santo. Quando a gente me pergunta como é que podes viver aqui, como eu perguntava, eu disse, o céu, não há um minuto em que o céu está igual. As pessoas, pronto, na talassoterapia haviam sempre novas pessoas, portanto não há como não adorar esta ilha adorada, basicamente. E foi assim que cheguei em Portugal. Portanto, cheguei a coordenar a atividade na talassoterapia do Porto Santo. Entretanto, voltei para a Romênia, fiquei mais um tempo, comecei a fazer o curso de Direito na Romênia. Depois voltei para Porto Santo de novo. Foram assim alguns tangos entre ficar lá e ficar cá. Depois trouxe Andrei, depois o Eugênio veio, ficou ele o diretor porque nós tivemos um entendimento, o Eugênio, meu atual marido, tivemos um entendimento, pronto, quem encontra trabalho para o próximo, para não estar assim tão separados, eu venho na Romênia, se eu faço algo aqui que me interessa, como era no Porto Santo, ou se eu encontro algo interessante para ti. Então, entretanto, ficou livre o posto de diretor da Vila Baleira, então ele veio para cá. Foi a família do senhor comendador, que era o dono, que eles gostavam muito, tínhamos uma relação especial, ainda temos. E então, foi assim, chegamos todos cá, eu adorei a Porto Santo, depois senti a solidão em praticar yoga. Então eu quis praticar yoga com alguém e foi lá no Clube Naval de Porto Santo que dei as primeiras aulas de yoga em português, num português muito assim. Ainda tenho uma das alunas, Isa, ainda é minha aluna, conheces a Isa também? Sei. Portanto, foi assim. No começo tivemos muitos alunos no Porto Santo. Eu tive uma sala cheia por um mês ou 2, acho que tínhamos 20 pessoas que iam lá. Depois, pouco a pouco, diminuíram. Depois vim para a Madeira. Lembro-me a primeira vez quando visitei Funchal. Fiquei sem... Não sei, oriundo, olhava, ficava espantada de beleza. Não havia lugar onde não ver beleza.
caras das pessoas, flores, mar. E lembro-me que estava assim a pensar, nunca pensava que vou ficar em Portugal na altura. Eu só gostaria tanto de viver numa cidade como esta, Deus. Foi assim uma conversa daquelas íntimas. E pronto, depois cheguei a viver aqui. Foi uma linda prenda para mim. Viver aqui com a minha família. Acabei, entretanto, o direito na Roménia, ia, voltava. Lembro-me uma vez tínhamos um livro de direito civil assim, grosso, imenso. Então eu ia na Roménia e a gente também fazia o direito comigo, então partimos o livro em duas, ele levou metade e eu metade, estudamos e depois trocamos. Mas conseguimos acabar, até com uma média bastante grande, e eles me pediram para ficar lá para fazer parte da magistratura. Mas eu disse, não, eu vou voltar para o Portugal. E voltamos para aqui. E, entretanto, aqui fiz a psicologia, estudei psicologia, fiz uma mestrado em psicologia numa faculdade maravilhosa, portanto, é uma escola muito bem, a Universidade daqui da Madeira, pelo menos o curso de psicologia, eu adorei fazê-lo, aprendi muito. Já era uma aluna de 40 anos, com colegas de 20 anos, mas mesmo assim conseguimos fazer amizades, isso era engraçado. Os trabalhos de grupo foram muito engraçados. E pronto. Tive aquele consultório de terapias naturais, já que fazia acupuntura. Equivaleu o direito aqui em Lisboa, na Universidade Clássica. Depois equivalei a acupuntura e fitoterapia. Estudei fitoterapia com português, com um grande português. Adoro o povo português. Acho que é igualmente o meu povo antes de... As coisas políticas começaram a ser um pouco confusas. Foi muito acolhedor e pronto. Aqui... tive e tenho todas as condições para ser feliz. E acho isto maravilhoso. Que lindo ouvir essa história. Que lindo encontrar também outros pontos em comum. Eu também, o que eu fazia muito em criança e em jovem, escrevia poemas. E lembro um dos momentos que me marcou também era que a minha mãe, quando alguém vinha nos visitar e me apresentava, então ela falava sempre que esta é a minha filha poetisa, que escrevia poemas. E isso talvez era o maior elogio que ela alguma vez me disse, mas aquilo ressoou tanto no meu coração e gostei tanto e vi o orgulho no olhar dela. E porque era o que eu fazia também, minha infância toda, a minha juventude, eu escrevia poemas. Na tua língua? Sim, na minha língua, sim. Podes dizer-nos um bocadito na tua língua? Podes dizer-nos na tua língua? Ouvir como soa? Eu agora não sei se consigo recordar algum poema de cor. Sim. Se eu quiser mesmo, sai tudo em português. Pois, é verdade. Isto é verdade. É isso. Carmen, então esse teu despertar espiritual, tu sentes que já nasceu contigo? Houve algum momento que sentiste que aconteceu algo que... Não, nasceu. Nasceu comigo. Já veio contigo. Um país comunista é um país ateu. Então nós não tínhamos catequese e não tínhamos... não tínhamos orações. Íamos à igreja, a gente podia ir à igreja e celebramos todas as coisas dos ortodoxos. Nós somos ortodoxos, os romanos são ortodoxos do lado grego. Portanto, não era isto, mas na escola, uma coisa institucionalizada nunca era feita. E eu lembro-me de me procurar, de aprender Pai Nosso. E lembro-me de uma tia da minha mãe que me ensinou o Pai Nosso e a emoção e a alegria que tinha. Então a minha oração era assim, à noite dizia boa noite, Deus, meu amigo, era como eu considerava, e de manhã, boa noite, Deus. Era isto a minha oração desde a criança, portanto tinha esta tendência de... E depois sempre estava a filosofar. Lembro-me quando estava já adolescente, na escola nós tínhamos filosofia, só que a filosofia era a filosofia do Lenin e do Stalin. E então eu estava sempre a desejar, queria dizer, eu quero ser filósofa, quero aprender sobre filosofia, como é que é possível? E acho que foi quase sempre tinha estas ideias, sempre levava as crianças comigo a olhar para o céu, a fazer flores, sempre tive isto.
Sim, acredito. Mas a verdade é que comecei a ser consciente disto só quando comecei a praticar yoga. E tive sorte de praticar yoga desde o início com bons professores que despertam. Então acho que é uma boa altura pedir que falas um pouco o que é yoga, porque hoje em dia há tantas formas de praticar yoga disto, yoga daquilo, e por exemplo, eu antes de vir aqui, eu perguntei, a Laura almoçou comigo, a minha filha, que também fez formação contigo, e eu perguntei assim à Laura, o que é que tu gostarias de saber sobre a Carmen? O que é que achas que seria interessante perguntar? E ela disse, a pergunta é ela que fala de yoga, e depois ela diz assim, porque ela é verdadeira yogi, não é yogi do Instagram. Isto sem nenhum juízo de valor para quem pratica yoga, nada disso. Sim. Mas efetivamente eu também sinto, até hoje não conheço ninguém que tenha tanto conhecimento, esse conhecimento é tão vasto sobre toda esta questão da espiritualidade, e nesse sentido também que trouxeste muito esse conhecimento, muito essa sabedoria, e pronto, eu sei que muitas pessoas associam yoga para as asanas, ou seja, para as posturas, e acham que yoga é isso, mas eu hoje em dia sei que não é só isso, que é apenas uma pequena parte. E acho que ninguém melhor que tu, Carmen, explicar isso de uma forma prática para todas as pessoas que estão a ouvir, que saibam um pouco o que é a essência do yoga, como que isso se traduz no nosso dia a dia, o que é que isso é. Bom, para já deveríamos começar com o yoga, o significado da palavra, porque nós somos tão habituados agora de pensar o yoga. E já está a matriz, independentemente da língua e da zona da terra em qual estamos. Quando ouvimos a palavra yoga, pensamos logo nas posturas. Hoje em dia, antigamente pensava-se nos santos magros a meditar. Portanto, são estas duas matrizes que são colocadas no yoga. Mas yoga, como palavra, significa união, fusão. Então, vai do raiz yuj, que significa união, fusão em sânscrito. Então, se nós traduzíamos, por exemplo, as primeiras duas sutras do Patanjali, que são o primeiro tratado escrito sobre yoga, a primeira sutra, a sutra significa fio condutor, então a primeira sutra é assim, e agora sobre o yoga, ou seja, se traduzimos yoga, então e agora sobre a união. E a segunda sutra é Yoga Chitta Vritta Nirodha, ou seja, yoga, ou a fusão, aparece com a cessação dos turbilhões mentais, da atividade mental. Depois ele começa a explicar tudo o resto. Portanto, yoga posso dizer num conceito moderno que é uma ciência, e é a ciência do homem, e é a ciência de nós estarmos felizes. Por que é uma ciência? Porque tem método, claro, o mesmo método, tem resultados iguais. Portanto, se eu faço uma postura, uma técnica de yoga, por exemplo, que ajuda para fortificar os pulmões e pode ajudar as pessoas que têm asma, por exemplo, não substituindo o tratamento médico, mas ajudando. Então, todos os seres humanos que vão fazer a mesma técnica, independentemente de raça, de idade, de cultura, de crença, de religião, independentemente disto, vão ter o mesmo resultado para os pulmões deles. Isto é ciência, isto é método. Exato. E depois tem uma filosofia própria. E a filosofia do yoga é, de facto, a filosofia dos mais antigos tratados que existem na Terra, como Mahabharata, dentro do qual encontra-se Bhagavad Gita, que é o livro dos hindus que eles estudam. Depois as Vedas, as Upanishads, todas estas são, de facto, filosofias descritas desde que a humanidade existe, ou pelo menos desde a época que nós conhecemos sobre a humanidade, este ciclo da Terra, na Terra. Então, toda esta filosofia é, de facto, a base, o fundamento da prática yoga. Depois, yoga fundamenta-se em 3 princípios básicos, que é a ressonância,
que hoje em dia é tão bem e tão lindamente explicada pela física quântica. Exato. Depois a correspondência, que já sabes muito bem, essas são as coisas que aprendemos no curso de professores, que nos diz que nada é caótico no universo, que existe uma ordem e que de facto tudo é contido em parte e a parte é contida em tudo. E aqui vamos com o ADN, que nos diz que este fio de cabelo é meu e não é teu, embora sejam mesmo semelhantes, não é? E depois temos a causa e efeito, que nos põe a responsabilidade nos ombros, a responsabilidade das nossas vidas. Ou seja, nada daquilo que vivemos é aleatório, ou chegado assim à sorte. É algo que merecemos, é uma causa, é um efeito, é um efeito de algo que nós fizemos antigamente. E é a mesma lei da física do Newton, que é ação e reação. Portanto, é isto que é a ciência do homem. A ciência é a arte de aprender a ser felizes. E o que é maravilhoso no yoga é que resistiu em milhares de anos. Exatamente. Com os mesmos resultados. Portanto, não existe nenhuma ciência moderna, e peço desculpa isto a cientistas, eu adoro ciências, que pôde resistir milhares de anos e que tem provas sobre esta existência. E yoga tem. E existe, e está aqui. E não é uma religião, e pode ser praticada de qualquer um. Agora dizias que a gente vê e só vê uma postura. Este é só um dos membros de yoga. Porque existe, também Patanjali descreve neste tratado escrito Yoga Sutras, os 8 membros de yoga, ou Ashtanga Yoga. E 8 membros de yoga significa... a yoga é composta de yama, que significa códigos morais que ajudam o ser humano a integrar-se harmoniosamente na sociedade. Depois existem os niyamas, são os códigos éticos, que nos fazem manter a nossa retidão interior. Depois é asana, este é o terceiro membro do yoga, de facto, a postura, que tem como objetivo de manter o corpo saudável e jovem por muito tempo. Por quê? Para deixar a alma encontrar sua natureza. Depois temos a pranayama, que é a energia e que tem a ver com a respiração. Depois temos a pratyahara, que é a interiorização, ou seja, a capacidade de ficar focado dentro de ti. E depois temos dharana, que é a concentração, a capacidade da mente de ficar focada por muito tempo, sem cansar. E gostar de focar, de concentrar-se. E depois temos dhyana, que é a meditação, que tanto se fala hoje em dia, é um termo muito moderno que vai do budismo e que é muito bem escolhido, que é o mindfulness. Mas mindfulness é, de facto, meditação profunda. Não meditação tipo imaginar coisas com a mente, mas meditação tipo procurar o nosso silêncio interior, olhar para dentro e ficar aqui estabelecidos, quietinhos, regenerar o nosso ser de todos os pontos de vista. E o último, o oitavo, é o estado de samadhi, chamado em sânscrito, mas também é chamado de nirvana, é chamado de moksha. Momento de iluminação. O momento de iluminação, ainda mais um pouco do que o momento de iluminação, é o momento em qual acontece aquela fusão, aquele yoga, ou seja, em qual o pingo da divindade, que somos nós, encontra se funciona o divino, ou seja, o pingo da água encontra e derrete-se no oceano da consciência. Isto. Desculpa, ponha-me a falar sobre yoga e nunca paro. Eu sei, é mesmo isso. E então, que bom, eu fiquei, olha, gostei tanto de ouvir isso. E o vosso projeto, Carmen? Nós que estamos aqui na Ilha da Madeira, sabemos que vocês já estão um pé para lá, um pé para cá, ou vocês já estão construindo um projeto no continente, num lugar paradisíaco. E nós aqui vamos sentir saudades, mas também sinto que vamos alargar aqui os nossos espaços de atuação. Aqui. Portanto, podemos estar lá, podemos estar cá. Óbvio. Mas não sei se queres partilhar um pouco. O que é que vocês fazem? Qual é o vosso projeto também?
Estamos a construir, não é grande um projeto, não é um projeto assim tão majestoso como o vosso Portal das Artes. É sim, credo. Mas faz parte, porque também trata-se da arte da alma de se encontrar a si própria. Exato, mesmo. Então, aqui temos as artes conhecidas, como já falamos da escrita, mas também a pintura que vocês fazem aqui, a pintura intuitiva, que para mim, praticar yoga no quarto onde tu estás a dar a pintura intuitiva e ver aqueles quartos mudarem todas as semanas e como tem esta formação em psicologia, identificar as mudanças do subconsciente e do que é que sai na luz nas pessoas, é maravilhoso. Até gostaria que nós fizéssemos um estudo científico sobre isto, porque é mesmo maravilhoso. Depois ouvir a Lidiane com as crianças a cantar e nós a praticar yoga e a ver aquelas vozes angélicas e de vez em quando ouvir os passos dramáticos da Isabela de cima. Portanto, vocês criaram aqui um espaço maravilhoso e acho que é muito bom estar no centro da cidade, a Funchal, junto com o conservatório, que também faz um trabalho maravilhoso para os jovens do Funchal. Vocês criaram aqui este espaço junto para os jovens reencontrar-se a eles próprios e dar viver a juventude deles com toda aquela loucura que eu recomendo a todos os jovens. Não ficam quietinhos, como os pais dizem sempre. E pais, se fazem favor, não me matem por isto. Lembro-se que também foram adolescentes, não é? Isso. Mas viver a adolescência tendo também a alma perto das artes é o que faz os nossos filhos passarem por este período seguros. Ter raiz, uma raiz fundamentada. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós encontramos um lugar muito bonito anos atrás, o pé de Lisboa, a 30 km de Lisboa, e lembro-me na altura, nós nem sequer pensávamos que vamos sair da Madeira, e eu disse a Eugênio, olha Eugênio, se nós vamos ter que sair da Madeira, é este lugar onde eu gostaria de viver. Um pouco igual como gostaria de viver no Funchal. Que engraçado. E pronto. E foi assim, encontramos lá um terreno e partimos de zero com a construção de uma pequena casa de retiros. Não é grande, é de máximo 10 pessoas. Pode ser mais se os vizinhos aceitam hospedar as pessoas, com uma pequena sala, com um jardim que acho que vai ser muito bonito. Um jardim quase esotérico, porque cada planta que plantamos lá tem uma energia específica e um simbolismo específico. E eu vou crer que toda a gente conhece sobre estas plantas, qual é a energia delas e como é que elas nos ajudam para ficar em harmonia conosco próprios e com a natureza. E pronto, praticamos lá as artes de desenvolvimento pessoal. Tai Chi, Qigong, Yoga. Também o meu filho, entretanto, tornou-se chefe, ele é também professor de Yoga. Estamos a pensar fazer, por exemplo, um workshop de gourmet vegetariano. Que por lindo. exemplo. Que lindo. Não sei, tudo que tem a ver com esta arte de se iluminar encontrar-nos um a pouco o nós nosso próprios. caminho. E também de facilitar um pouco o dia a dia, porque mesmo se praticam qualquer coisa, se nós não trazemos no nosso dia a dia, se eu não trago para o meu escritório a serenidade que ganho no tapete de yoga, se eu não trago o andar de carro, a sensibilidade de percepcionar a beleza das cores que pratico quando estou a pintar um quadro, se eu não trago a pureza da minha voz quando falo com a minha chefe no trabalho, que ganho quando pratico o canto, é tempo perdido. Portanto, a arte só faz sentido se é trazida dentro do nosso dia a dia. É isto que nós procuramos de fazer lá, e também de trazer para quem quiser vir lá um pouco de, como se fosse um oásis, uma bolha em qual entram e esqueçam de Covid, problemas. É só lá, só um pouco de alimento para a nossa alma e para a nossa felicidade. É basicamente isto que estamos a fazer lá. Mas ainda não está pronto, ainda falta. Provavelmente a primeira atividade vai ser um retiro em silêncio na passagem do ano 2021, 2022. Acho que já vou reservar um lugar. Você está, Então, e não está sei, bem-vinda. eu acho que ainda não ficou claro aqui, Carmen, e vou só dizer que vocês
facilitam cursos de yoga para quem quer se tornar professor de yoga. Pronto, eu formei-me, não, as minhas 3 filhotas também. E recordo-me, por exemplo, o curso da Laura, que tinha pessoas de todos os cantos do mundo. Acho que havia uma pessoa que veio da Austrália, outra que era da China, depois acho que era uma da Alemanha, Inglaterra. E pronto, Sim, só para dizer que as pessoas, quem está a nos ouvir, se queiram... Uma vez eu fui convidada a dar uma entrevista no Jornal da Madeira, o Diário das Notícias. Anos atrás. Ainda tinha um consultório lá ao pé na Avenida... Avenida ao pé da Avenida do Infante. Sim, exato. E o título que foi colocado no artigo foi naqueles jornais, uma reportagem naqueles jornais de domingo, era turismo espiritual. Aquela foi uma ideia minha na altura, e aí o repórter que me entrevistou colocou mesmo na gente, porque é muito possível. Madeira é linda. As pessoas da Madeira são lindas. Ou seja, há tanta beleza à nossa volta. E a gente vai para a Tailândia, para não sei onde, tão longe da Europa, enquanto aqui é este oásis de beleza esmagadora. É uma beleza esmagadora aqui. Nós esquecemos porque estamos tão habituados, e esta beleza esmagadora reflete-se também nas pessoas que vivem cá. Então, as pessoas que vão fazer os cursos de professores de yoga aqui na Madeira, comigo, não é uma grande escola, só sou eu a dar as aulas, e às vezes o Eugênio me ajuda com anatomia e metodologia de vez em quando tem tempo, senão não. As pessoas vão de todos os cantos do mundo aqui e ficam encantadas. E não só. Depois ficam, por exemplo, hoje, agora tenho 2 alunas, uma é da França e uma é da Switzerland. Suíça, sim. Suíça. E ela me dizia ontem, eu acho que vou ficar mais 2 ou 3 semanas aqui na Madeira. Claro que sim. Todos os grupos que vão, pelo menos 2, 3 pessoas ficam mais aqui. Claro. Portanto, é só criar condições. Eu sei. Eu tenho uma grande amiga, eu e a Liliane temos uma grande amiga que viaja o mundo inteiro, mesmo de mochila às costas, e ela, quando chegou aqui, ela só chorava de emoção. Ela diz: Marica, isto é incrível. E de facto, nós somos muito abençoadas por viver aqui, e eu sinto exatamente tal e qual. Portanto, há também um outro tipo de turismo, entre aspas, turismo, que poderia trazer aqui pessoas de muita boa qualidade, em termos de aspirações e desejos de desenvolver-se e de apreciar de uma maneira mais profunda e de alguma forma elevada a beleza da qual somos rodeados aqui. Mas eu achei lindo esse título, turismo espiritual. Parece que a nossa mente inconsciente sabe as coisas com antecedência, não é? A nossa intuição leva-nos ao sítio certo. Carmen, para concluir esta nossa conversa, esta nossa partilha, eu gostaria de perguntar o que é importante agora, Carmen, assim um conselho prático para os nossos ouvintes, neste tempo tão controverso, que tudo foi colocado em causa, que já não sabemos o que é verdade, o que é falso, e andamos a questionar tudo, não é? O que é importante agora para que possamos também, cada um de nós, entrar em mais conexão com a nossa divindade? Bom, o mais importante, eu acho que não deveríamos esquecer da nossa beleza. O ser humano é lindo. Temos um corpo físico perfeito. Precisamos de várias especialidades de medicina só para desvendar alguns partos dele. Mas está lindo. E a nossa maneira de ser, as nossas tendências são lindas. Lembro-me uma vez, tínhamos que fazer um trabalho de grupo na psicologia, e um dos meus colegas dizia: não, a mente humana tem a tendência de ser negativa. E isto não é verdade. Não é verdade. Nós, como seres humanos, somos lindos, e a nossa missão é de não perder o contato com esta beleza. Podemos ter o nariz torto assim, uma corcunda,
Mas a beleza interior ninguém não pode tocar e não deveríamos deixar ser tirada, independentemente de todos os problemas que poderíamos ter na vida. Ricos ou pobres, felizes ou infelizes, não deixamos de ser lindos. E a beleza interior do ser humano é aquilo que nós deveríamos preservar. Com Covid, sem Covid, não importa. Confinados ou não confinados. Basta olhar dentro, deixar um pouco de um lado toda aquela... não sei a palavra portuguesa. Tirar assim um pouco, assim quando nadas e há algas, deixa as algas assim um pouco de um lado e vais ver toda aquela beleza interior que cada ser humano tem. Basta olhar numa criança que mal aprende a andar. Não tem maldade aquela criança. Não tem nada feio. É linda por dentro. É isto. E eu acho que isto é um grande segredo da vida. E um outro, que também gostaria de partilhar, é de não procurar fazer algo que vos faz feliz, o que nos faz feliz, mas procurar de aprender a sermos felizes fazendo aquilo que temos que fazer. Isso é um conselho maravilhoso. Pronto. Basicamente o que é que verdadeiramente creio. Não é filosofia de bolso, não é... É mesmo... Estarmos felizes onde estamos. Sem ser aquela, ok, é isso que posso, vou estar feliz aqui. Não. Dar o melhor, mas mesmo se não gostamos, fazer o melhor para aprender e tirar o máximo daquela experiência. Exato. E depois a felicidade vai mudando. Se nós aprendemos a lição, vão ser outras coisas que nos vão dar. Porque se é género, aquela ideia de estarmos felizes onde é que estamos, tá bem, o que é que eu posso fazer? Podes, muito. Claro. Pode ser feito muita coisa. Claro. Ou seja, a felicidade não é dada, é ganhada, é levada. E é levada não dos outros, através do esforço interior. E isto é fácil de fazer quando sabemos que somos lindos. Ok. Obrigada, Carmen. Agradeço tanto esta partilha. E quero agradecer também a todas as pessoas que nos estão ouvindo. Carmen, se as pessoas querem te contactar, saber um pouco mais sobre ti, a tua escola de artes, formação, o que for, aulas de yoga, como é que pode ser Convosco. feito? Conosco. Então, contactando-nos aqui amigos, no Portal das Artes. É isso. E então, eu espero mesmo. Esta partilha foi muito inspiradora para mim, muito genuína, muito autêntica, com muita luz é que eu sinto. E espero que todas as pessoas possam sentir o mesmo e possam sentir inspiradas e que possamos, cada um de nós, encontrar esse caminho para dentro, não é? Que às vezes pode ser feito, por exemplo, caminhando na natureza, que é também uma grande mestra para todos nós. E caminhos há muitos. E só uma nota final. Sim. Olha, eu tenho 2 meias de 2 cores diferentes. Comecei aqui e não sabia que vou ser filmada, pensava que vai ser só gravado. E então a minha amiga Lidiane disse, eu perguntei, não tens par de meias? Olha, leva os 2. Criatividade, um diferente do outro. É isso, a vida. Estou com os pés quentinhos e cheia de criatividade e também deixei uma amiga ajudar-me. É isso. Obrigada, Carmen. Obrigada a todos. Até já, bem-ajam. Surgiu aqui uma necessidade de um peixe, não é, Carmen? Pois, falando de yoga. Isso. Então, toda a gente acha que modernamente existe este conceito que o yoga é para as mulheres. Também não é o acaso, porque aparecem sempre mulheres com flexibilidade extraordinária e aquelas imagens todas de tirar o fôlego à beira dos abismos e não sei quem, não sei como. E os homens deixaram de participar. E sempre acham, a percepção agora é que yoga é algo para mulheres. E não poderia ser nada mais errado, porque yoga foi concebida, desenvolvida pelos homens. As mulheres foram proibidas até o século passado de praticarem yoga. Nós não poderíamos praticar yoga como mulheres.
Então, é uma ciência do ser humano desenvolvida pelo homem ao longo dos anos. E trata não só da flexibilidade física, trata desta capacidade de ter a consciência clara, límpida e a mente forte, que são características de um homem. Portanto, quando eu comecei a praticar yoga, éramos muitas pessoas, centenas. Às vezes fazíamos retiros de 1000 pessoas na beira-mar. E éramos igual, homens e mulheres. Era tão bonito. E agora, ultimamente, eu achei que é só um fenômeno de Portugal, porque só tinha mulheres, de vez em quando um homem que aparecia nas aulas. Então eu perguntei aos meus professores da Romênia e os meus amigos que são também professores de yoga e disseram, não, nós também não temos mais, os homens desapareceram. E eu não sei, também concordo que é muito bonito fazer, esqueci-me do nome, mas uma coisa que nos enche, mas isto também pode ser trabalhado junto com o espírito, senão entramos numa crise de consciência e o homem é um fator muito importante para o equilíbrio. Hoje esta ideia Me Too, ou homens de um lado, mulheres de um lado, já não sei. Eu acho que as mulheres e os homens são seres humanos poderosos e deveriam juntar-se, mas a mulher é o símbolo da energia. O homem é a consciência. A energia sem consciência é caótica. E muitas vezes acontece isto hoje em dia. Mas, no mesmo tempo, consciência sem energia é morta. É como se diz Shiva sem Shakti é Shava, ou seja, Shiva, consciência, sem Shakti, energia, é um cadáver. Agora, falamos Shiva, Shakti, homem e mulher, mas Shiva, Shakti pode ser em cada um de nós. Ou seja, eu como homem gostaria de desenvolver-me este poder espiritual para ser forte, não só com os músculos. Eu, como mulher, gostaria de ter esta consciência desperta para ser forte e harmoniosa, não só com as coisas femininas, mas também com aquela garra interior que vem da consciência. Portanto, yoga é para todos e foi desenvolvida dos homens. E agora karma virou-se, os homens fossem embora e só as mulheres. Espero bem que até eu ainda estar viva, vamos voltar a ser os dois, homens e mulheres, em sintonia. E dentro de nós também.